Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bruno, eu trabalho aqui na Nova Analítica como gerente de produto da parte de espectroscopia atômica, tá? Então, cuidando das linhas de absorção atômica, ICP ótica, ICP massas da Termo. Também trabalho liderando aí essa linha de produtos, né? E a linha de produtos também da Teledyne Cetac e de fluorescência de raio-x da Zinemetrics. Aí, se alguém quiser entrar em contato comigo, então aí os meus canais, né? Aqui o LinkedIn e por e-mail também vocês podem entrar em contato comigo. E eu peço para vocês acompanharem lá o LinkedIn da Nova Analítica também. A gente tem sempre colocado informações lá, quais serão os próximos webinars, enfim, tudo que vocês precisam saber lá do que está ocorrendo, vocês conseguem saber pelos canais da Nova Analítica. Bom, hoje a gente vai começar uma conversa aqui, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre determinação elementar na parte de farma, utilizando as técnicas de CPOS e CP-massas. A Nova Analítica ela trabalha representando a Termo, né, nessas linhas de produto, e a gente tem um portfólio bastante extenso, né, completando aí todos os segmentos e todos os produtos pertinentes a análises elementares, né, desde absorção atômica, chama, passando por forno de grafite, CPOS, CP-massas, quadrupolo, né, e até os massas de alta resolução. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o ICP óptico e o ICP massas dentro desse contexto de análise de metais em fármacos, tá? A gente sempre costuma mostrar esse diagrama aqui, né? Para explicar um pouquinho do porquê fazer determinação elementar, determinação de metais em fármacos, né? Claro, nesse diagrama a gente verifica que as principais fontes aqui de impurezas elementares em fármacos ou cosméticos, né? Então, da onde podem vir, né, esses metais pesados, principalmente, que são normalmente tóxicos ao corpo humano, né? Podem vir da água utilizada no processo, dos equipamentos de manufatura, dos recipientes, que normalmente constituem, né, a maior parte de um fármaco, do próprio princípio ativo e de todas as vias de síntese desse princípio ativo, do sistema de invase. Bom, várias são as fontes de possíveis contaminações, né, de impurezas alimentares em fármacos e cosméticos, e é por isso que a gente precisa fazer, hoje as farmacêuticas são obrigadas a fazer esse tipo de controle de qualidade, tá? Recentemente, a gente teve a publicação desses novos capítulos, né, da farmacopeia americana, da USP, as farmacopeias europeias também, a farmacopeia europeia também segue essa mesma tendência, né? Antigamente, a gente tinha o capítulo 231, que previa aqui a análise dessas impurezas metálicas através da precipitação de metais em formas de sulfeto, né? Formas de sais de sulfeto. Então, era um teste físico-químico, um teste de comparação visual, realmente. Não, a gente não tinha um dado quantitativo da presença ali do elemento no fármaco. E recentemente esse capítulo foi atualizado aí para os capítulos 232 e 233, onde a gente tem os limites, né, no capítulo 232 das impurezas metálicas e no capítulo 233 os procedimentos sugeridos, tanto de preparo de amostra quanto de métodos espectroanalíticos para determinação dos elementos pertinentes aqui dentro dos seus capítulos, dessa farmacopeia e também da farmacopeia americana e também da europeia. Vale ressaltar aqui que os elementos, né, que as farmacopeias prevêem, basicamente são os que o pessoal chama de Big Four, né? São aqueles elementos realmente tóxicos, chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio, e também uma série de outros elementos que podem estar em vias de síntese, né, dos principais princípios ativos, tá? Então, muitas vezes a gente encontra aqui paládio, ósmio, rutênio, né, ródio,
platina, e se pergunta, né, pô, mas será que isso realmente está na rota aí de fabricação de um fármaco? E muitas vezes esses são elementos que estão presentes ali em catalisadores, né, nas sínteses, nas vias de síntese dos princípios ativos, tá? Então, normalmente é necessário monitorá-los também. Falando um pouco sobre os equipamentos, né, e rapidamente sobre preparo de amostra, alguns de vocês devem ter assistido aí a apresentação da Mariana ontem, se não me engano, mas dentro desse contexto tem dois equipamentos, duas partes desse processo de preparo de amostra que devem ser salientados. Uma deles é o destilador de ácido, tá? Então, né, é inerente da técnica tanto de ICP-OS quanto de ICP-MAS a utilização de ácido para preparo dos padrões e preparo da amostra, e esse ácido ele tem que ter uma pureza muito boa, por conta de que ele não pode ser uma fonte de contaminação também, né? Então, a gente tem esses equipamentos da Milestone, né, uma empresa italiana que a Nova Analítica também representa, esses equipamentos para fazer a destilação do ácido, ou seja, a purificação de um ácido para que ele não seja livre totalmente de impurezas metálicas. A outra parte do processo de preparo de amostra seria a digestão, tá? Os capítulos da farmacopeia americana, eles incentivam ou sugerem, né, a utilização de um frasco fechado, tá? De fazer a digestão deve ser feita em um frasco fechado. Isso é condizente aqui com o micro-ondas, tá? Onde a gente tem aqui os frascos fechados e a radiação micro-ondas fazendo o aquecimento da solução ácida junto com a amostra aqui dentro desses frascos. A Milestone tem uma linha completa, tanto de hardware, né, de equipamentos, de micro-ondas, quanto de frascos e rotores também, muito de acordo com o tipo de amostra, com a demanda do laboratório, né, a quantidade de análises que precisam ser feitas. Então dá para se adequar bastante à realidade do cliente. E vamos caminhar aqui as alternativas para análise elementar, né? As alternativas seriam realmente o ICP-OS e o ICP-MS quadrupolo, né? E hoje a gente tem o quadrupolo simples, que no caso da Terma aqui seria o ICAP-RQ, e o triplo quadrupolo, que no caso da Terma seria o ICAP-TQ. Tá? Por que a gente exclui aqui a parte de absorção atômica, né? Muito por conta, um pouco, no caso do chama, em questão de sensibilidade, né? A absorção atômica via chama, ele não teria sensibilidade suficiente para trabalhar aqui com a determinação desses elementos, né? As concentrações precisam ser bem baixas, né? E normalmente os limites máximos permitidos são bem baixos também. A absorção atômica via chama não estaria condizente com esses limites de detecção. O forno de grafite estaria condizente, mas visto que, né, a gente viu naqueles slides anteriores a quantidade de elementos que são necessários fazerem determinações, talvez o forno de grafite se tornasse uma técnica inviável no quesito produtividade, tá? Ou frequência analítica. Por quê? Porque o absorção atômica ele é uma técnica sequencial, né? E o absorção atômica via forno de grafite é um pouco mais demorado, né? A gente precisa fazer a rampa de temperatura do forno de grafite e acaba demorando um pouco mais, e isso inviabilizaria o trabalho, muito por conta da quantidade de elementos que são necessários serem analisados. Por isso que a gente parte para o ICP ótico e ICP massas, tá? E ainda assim, dependendo da amostra, principalmente do fármaco a ser analisado, a escolha deve ser mais tendenciosa para um lado ou para o outro, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais disso. Aqui está uma tabela com os limites máximos permitidos, tá, para cada um daqueles elementos, e esses limites máximos permitidos devem ser
seguidos aqui, né, pela farmacopeia e nos fármacos, eu salientei esses primeiros elementos aqui, que são os que realmente são necessários de serem analisados, tá, de serem mostrados esses elementos. Os outros, caso esses elementos estejam na rota de síntese e na rota de produção do fármaco, tá? Vocês podem observar que existe uma diferença aqui de limite máximo permitido dependendo do tipo de fármaco, tá? Se ele é oral, parenteral, ou um fármaco por inalação, né? E, claro, uma pequena diferença aqui em relação à concentração para cada um dos elementos. Essa unidade aqui está em microgramas por dia, tá? Então, uma pessoa, ela, por exemplo, ela pode ser exposta até 5 microgramas dia de cádmio, tá? Se for um medicamento via oral. Então, esse é o limite máximo permitido. Na farmacopeia, usa-se uma convenção, que é esse valor de J, tá? E o J se relaciona dessa forma aqui, né, em relação à exposição máxima permitida para cada elemento, né, os dados daquela tabela anterior. E também se relaciona à máxima dose diária do medicamento, tá? Então, claro, se a dose diária do medicamento for muito alta, né, esse J se torna cada vez mais baixo, tá? Exatamente porque o indivíduo vai estar mais exposto ao elemento, né, a possibilidade desse elemento estar presente no fármaco, e isso vai se aproximando da exposição máxima diária permitida, tá? E a gente ainda inclui ali um fator de diluição. Então, normalmente a farmacopeia, ela indica que a curva de calibração, vamos dizer, no equipamento para cada um desses elementos sigam meio, né? Sigam essa sugestão aqui de meio, 1,5 e 2J. E aí esse J vai depender de qual elemento que a gente está trabalhando e vai depender também da máxima dose diária do medicamento. Então, vai depender do medicamento e de qual elemento a gente está analisando. Mas, normalmente, a gente faz esse indicativo aqui em relação a J, é uma convenção da farmacopeia americana. Vou falar um pouquinho dos equipamentos, né? Então, só salientando aqui, né? O primeiro ponto na definição de qual instrumento a gente vai utilizar, se a gente vai utilizar o ICP ótico ou o ICP massas, isso é uma discussão que a gente pode fazer, né? E depois, se vocês quiserem, podem interagir também, mandar perguntas. De vez em quando eu dou uma olhadinha no chat aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem fazê-las. Mas essa é uma discussão que a gente pode fazer, né? A gente usa o ICP ótico ou utiliza o ICP massas? Qual é o equipamento mais indicado? E aí, normalmente, quando me perguntam isso, eu digo que a gente precisa analisar um pouquinho sobre quais elementos vão ser necessários a fazer a determinação em si, e qual tipo de fármaco, né? Se é um fármaco parenteral, se é um fármaco oral, ou se é um fármaco de inalação, né? Vocês veem aqui que os valores são alterados, né? Os fármacos por inalação são bem mais restritivos, esses limites, né? E qual é o fármaco em si, né? Porque vocês veem aqui, pelo valor do J, que a máxima dose diária do medicamento também influencia. Então, algumas vezes a gente vai conseguir fazer o atendimento aqui da farmacopeia desses capítulos através do ICP ótico, outras vezes através do massa. Eu diria assim, se não é para ter erro, né, não precisa nem pensar, vamos na melhor tecnologia, na tecnologia que vai te atender 100%, você parte para o ICP-MS. Né? Só que o ICP-MS tem alguns contrapontos ali. É um equipamento com um investimento inicial maior, é um equipamento que exige um analista mais experiente para operá-lo, tá? Um pouco mais complexo de operar do que o ICP ótico. Então, se for possível utilizar o ICP ótico, você vai conseguir fazer um investimento um pouco menor e ter uma capacitação ali do analista também não tão exigente. Então, varia.
tá? A grande questão é que depende bastante da realidade do laboratório. Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre as nossas linhas de produto aqui da Termo e em relação ao ICP ótico e em relação ao ICP massas. Vou tentar ser o mais breve possível aqui para a gente manter o tempo aqui de apresentação de aproximadamente 1 hora, né? Para a gente ir até meio-dia. E vocês ficam à disposição se quiserem fazer alguma pergunta. Vou falar primeiro, né, do ICP ótico. O ICP ótico que a gente tem trabalhado aqui no Nova Analítica, na Termo, é o iCap Pro. A gente lançou esse equipamento em meados do ano passado, tá? Alguma coisa entre abril e maio do ano passado, então tem um pouco mais de 1 ano. Houve uma unificação aqui em relação ao ICP ótico e ao ICP massas, né? Os dois ficaram com o mesmo jeitão, a plataforma unificada pela Termo em relação a essas duas máquinas. Hoje a gente tem o menor ICP ótico do mercado, tá? Os equipamentos realmente são bastante compactos, né? Eles têm crescido para cima aqui e ficando mais estreitos, né? Ocupando menos espaço de bancada. Isso é uma vantagem interessante. Hoje a Termo trabalha no iCap Pro com uma tocha na orientação vertical e isso foi um desenvolvimento que a Termo fez com bastante cuidado, porque a gente via que em outros equipamentos a tocha vertical podia trazer algum tipo de corrosão ao compartimento da tocha, algum tipo de contaminação. A Thermo fez estudos bastante intensos, tá? Principalmente no fluxo de exaustão e no caminho que essa exaustão vai fazer dentro do compartimento do plasma, tá? De forma com que a tocha tivesse um resfriamento correto, mantesse a estabilidade do plasma, e evitasse ao máximo qualquer deposição de material da amostra ali no compartimento. Tá? Então, isso tudo foi otimizado e hoje a gente tem essa tocha na orientação vertical. O sistema óptico também é bastante inovador aqui, o sistema óptico do iCap Pro. Hoje a gente consegue fazer uma medida simultânea de todo o espectro numa única aquisição de dados e com um único detector. Tá? Isso é bastante interessante e isso torna as análises do iCap Pro mais rápidas, tá? Então, se a gente faz as determinações nesse modo que a gente chama de IFR Mode, a gente faz as medidas simultâneas com uma única aquisição de dados, utilizando um único detector. Ainda a gente tem um outro modo de leitura, um módulo de leitura específico para a faixa do ultravioleta, onde a gente consegue melhorar os limites de detecção, né, a sensibilidade nessa faixa do espectro. Então, no modo IFR, a gente consegue fazer análise do espectro inteiro, UV, e a partir do visível. Se a gente quiser melhores limites de detecção ainda na faixa do ultravioleta, a gente pode utilizar um modo EUV. A gente tem algumas diferenças aqui, né, em relação ao limite de detecção do modo IFR e do modo EUV. A gente vê aí que chega a ter um fator de melhora de 5 vezes entre um modo e outro. Então, o modo EUV é um modo realmente para a gente focar na melhoria dos limites de detecção na faixa do comprimento de onda do ultravioleta. Uma das grandes vantagens do equipamento, um dos grandes diferenciais do ICP óptico da Termo, talvez já seja conhecido por alguns de vocês, é o sistema de detecção. O sistema de detecção da Termo é uma patente, é um sistema de detecção que chama CID, Charge Injection Detector. Tá? E o CID ele traz algumas vantagens interessantes para o equipamento. Né? A primeira vantagem que existe no CID é em relação a uma capacidade que ele possui, inerente da tecnologia, de não sofrer um tipo de efeito muito comum em outros detectores, tá? Que é o efeito Blooming. Tá? Os outros detectores de outros fabricantes, de todos os outros ICPs, são detectores do tipo CCD, tá? Que é o mesmo detector utilizado numa máquina fotográfica ou na câmera que está me filmando aqui. Tá? Então, detectores CCD, eles sofrem um tipo de efeito que a gente chama de blooming, que é um tipo de efeito de saturação do pixel. Tá? Então, normalmente, quando a gente vai tirar foto de alguma pessoa, ela está na frente do sol ou de um ponto muito luminoso,
A câmera ela sempre tem dificuldade para lidar com esse contraste, né? Ou a gente foca a pessoa e o fundo fica estourado, né? O sol fica estourado, ou a gente focaliza o sol e a pessoa fica escura, tá? Isso acontece em detectores CCDs de ICPs também, tá? Quando a gente está tentando fazer uma determinação de um elemento em alta concentração e um elemento em baixa concentração. Tá? Ou o ICP ele vai olhar para o elemento em alta concentração e não vai ter sensibilidade para medir as baixas concentrações, ou ao contrário. A gente foca as baixas concentrações e as altas concentrações saturam o sinal, assim como na câmera fotográfica. Tá? Então, essa é uma das vantagens do detector CID da Thermo, que ele né, não é um detector CCD, é uma outra tecnologia patente da Thermo e ela não sofre esse tipo de efeito, fazendo com que a gente consiga medir altas e baixas concentrações simultaneamente, mesmo em comprimentos de onda muito próximos. Uma outra grande vantagem em relação ao detector da Thermo, ainda mais nessa linha do iCap Pro, é em relação ao tamanho da matriz de pixels, tá? Os pixels é uma relação aí parecida com televisão, máquina fotográfica também, são mini detectores, tem relação com a resolução de imagem, tá? Hoje, no mercado, a Thermo possui o detector com a maior quantidade de pixels. Isso leva a gente a reduzir algumas interferências espectrais, principalmente de ordens de difração. Tá? Então, a gente consegue resolver alguns problemas de interferência que a gente não resolvia antes e que outros fabricantes não resolvem. A gente consegue resolver porque a gente tem uma quantidade de pixels muito grande e a gente tem uma resolução de imagem muito melhorada, fazendo com que a gente consiga separar melhor ordens de difração e, consequentemente, evitar alguns tipos de interferência, como esse daqui, né? A determinação de chumbo numa baixa concentração, numa matriz de cobre de alta concentração. Tá? Então, coisas desse tipo aqui, a gente consegue lidar bem, muito por conta do nosso sistema de detecção. Alguns outros parâmetros aqui para mostrar para vocês, né, em relação à porta, como ela abre, mais de detalhes do instrumento propriamente dito. O iCap Pro é um equipamento que não tem nenhuma conexão na parte traseira, né? A gente pode encostar o equipamento na parede. Em relação à velocidade também de warm-up, né? Daquele tempo de estabilização que a gente tem antes de iniciar as medidas, né? Principalmente o tempo de purga da ótica, né? Esse tempo foi muito melhorado nos modelos XP e XPS da Thermo, fazendo com que, claro, se a gente fizer utilizar o modo de leitura aqui IFR, partindo do equipamento totalmente sem gás e sem energia, a gente consegue a primeira medição em 15 minutos. Isso é bastante rápido. Se for no modo UV, a gente consegue isso em 30 minutos. Agora, se a demanda do laboratório é muito alta, a gente pode manter o equipamento sempre num stand-by, né? Uma purga bem baixa aí no modo Power Safe, né? Na parte elétrica. E a gente sempre consegue iniciar a medida em 5 minutos. Tá? Bastante rápido. Aqui eu deixo para vocês alguns limites de detecção, depois eu posso passar esses documentos para vocês também. Só para a gente verificar e ter uma base dos limites de detecção do equipamento. Tá? Aqui são apresentados os limites de detecção para o modo IFR, para o modo EUV, né, onde a gente consegue melhorar um pouco os limites de detecção para a faixa do ultravioleta. E aqui a gente também varia um pouquinho o tempo de integração, né, que seria o tempo de exposição do detector à radiação. Normalmente, quanto maior o tempo, mais a gente consegue baixar os limites de detecção. Tá? Mas é só para vocês terem uma noção, ficar para vocês aí, depois eu vou passar essa apresentação aqui para vocês baixarem também. E a gente, só para vocês terem uma noção da capacidade do ICP óptico, consegue medir concentrações bastante baixas, e por isso a gente muitas vezes consegue utilizar o ICP-OS para atendimento da USP 232, 233, dependendo do fármaco, dependendo do elemento a ser analisado. Bom, beleza, vou caminhar agora para a parte de CPMS, rapidamente também, falar um pouco do equipamento da Thermo, como ele funciona e apresentar algumas notas de aplicação na área de farmacêutica.
Aqui a gente tem, então, hoje a gente tem 3 modelos, tá? De CP massas quadrupolo, né, da Thermo. A gente tem o iCap RQ, que seria o quadrupolo simples. A gente tem o iCap TQE, que seria um triplo-quadrupolo de entrada, e o iCap TQ, que seria o top-end aí da linha, um triplo-quadrupolo mais completo. Seguindo aí a tendência, né, desses equipamentos da Thermo, a gente também aqui no ICP-MS não tem nenhuma conexão na parte traseira, né? A gente pode encostar o equipamento no fundo da bancada sem problemas. E aqui está como que é a estrutura e um pouco do funcionamento do iCap RQ. Então, aqui na parte lateral direita, a gente tem toda a parte de sistema de introdução de amostra, compartimento do plasma, até aqui tudo num ambiente a pressão atmosférica. A interface com cones e skimmers, aqui a gente começa a entrar no ambiente de vácuo. E entramos no espectrômetro de massa propriamente dito aqui, com as primeiras lentes de extração, lente de deflexão de 90 graus para remoção de fótons de espécies neutras, poderiam vir a interferir nas análises. Célula de colisão-reação, tá, operando dos dois modos, tanto como colisão quanto como reação. E eu vou explicar um pouquinho mais com detalhes sobre essa parte aqui. O analisador de massas, propriamente dito, né, o quadrupolo, e o detector eletromultiplicador. Vale salientar que aqui dentro do espectrômetro de massas, né, ou seja, a partir ali da interface, nenhuma dessas partes, ou seja, lentes de extração, lente de deflexão, célula de colisão, quadrupolo, né, nenhuma dessas partes são consumíveis ou precisam de algum tipo de manutenção. Tá? Isso é importante salientar, porque tem algumas máquinas que, por exemplo, a célula de colisão ou o guia de íons da célula de colisão precisa ser eventualmente trocado. Nosso sistema de introdução é todo desmontável, né? Todo modular. O tubo injetor ele se separa aqui da tocha, tá? Então isso é um ponto interessante. Muito fácil de ser instalado aqui, introduzido, né? Tudo pela lateral, fica ao nível da bancada, muito tranquilo de ser trocado. Aqui a gente tem a visualização do plasma, né? Uma imagem que a gente pode visualizar através do software. Normalmente a gente utiliza para quando a gente está trabalhando com alguma amostra com altos teores de sólidos dissolvidos, ou então quando a gente está trabalhando com solvente orgânico, né, para visualizar ali o fluxo de gás adicional de oxigênio. Ou então, até o corpo técnico da Nova Analítica, da Thermo, utiliza para verificação aí de algum problema, diagnosticar algum problema desse tipo. Bastante interessante. Aqui a gente tem como que é o acesso ao Cone Skimmer, e particularmente vocês podem me dizer aí para quem trabalha com ICP massas, qual é a dificuldade de acessar esse compartimento em outros instrumentos. Eu particularmente acho o instrumento da Thermo um instrumento que possui o acesso mais simplificado aqui a essa região, que é uma região ali do instrumento que o analista precisa estar em contato com frequência, né? Que é onde a gente tem acesso aqui ao cone skimmer de um lado, né? Basicamente essa peça aqui inteira é a interface, que a gente tem o cone skimmer de um lado e a primeira lente de extração do outro. Tá? Então essas peças elas demandam algum tipo de manutenção, de limpeza, para falar a verdade. Né? Então, eventualmente, a gente precisa retirar o cone skimmer, principalmente executar alguma limpeza, e eles são itens consumíveis em qualquer ICP-MS, com o tempo vão deteriorando, e a gente precisa efetuar a troca. Isso é um ponto bastante importante de cone skimmer, porque se essa interface uma peça, uma parte do instrumento que exige uma manutenção, que se suja, né? É importante que essa peça, né, esse conjunto de peças, tenha uma robustez bastante grande, porque senão não vale a pena, dependendo do tipo de amostra que a gente está trabalhando, né? Você imagina ter que parar o ICP-MS, parar as análises, sei lá, a cada 2 horas para executar algum tipo de limpeza. Isso seria muito ruim. É por isso que a gente mostra esses dados aqui da Termo, né? Por exemplo, de aspiração contínua de água do mar
diluída 10 vezes, né? Ou seja, ali algo aproximadamente 0,35% de NaCl. E a gente mostra como que variou o sinal ao longo de 12 horas de análise, né? 12 horas de aspiração dessa solução e monitorando essas massas cargas aqui, né? Então a gente verifica que o sinal variou menos de 20% aí ao longo de 12 horas, né, de aspiração contínua dessa água do mar diluída. Então isso supera bastante as expectativas, superou bastante as expectativas na época do lançamento, e hoje a gente tem uma interface bastante robusta, que não exige essa limpeza com tanta frequência quanto outras máquinas, tá? Além disso, a gente tem uma peça que a gente chama de insert, né, que fica atrás do skimmer, né? Então a gente tem 3 peças ali nessa interface. Tem o cone, o skimmer e o insert. E esse insert a gente tem 3 modelos diferentes para trabalhar com 3 aplicações, né, diferentes. Isso é um grande diferencial, porque a gente pode alterar a nossa interface de acordo com o tipo de amostra que a gente está trabalhando. A gente tem um insert para alta sensibilidade, quando a gente vai trabalhar buscando concentrações muito baixas, ou então com aplicações ali com laser acoplado ao ICP massas ou nanopartículas. A gente tem um insert um pouco mais versátil e a gente tem um insert um pouco mais robusto para amostras mais sujas, mais carregadas. Claro que existe uma relação de compromisso aí entre robustez e sensibilidade, né? Mas o fato é que a gente consegue fazer a escolha do insert correto para o tipo de aplicação. Isso torna a interface ainda mais robusta dentro desse contexto. Após a gente passar pela interface, né, aqui o equipamento está aberto. A gente tem um sistema de introdução aqui na lateral. A gente tem um compartimento do plasma aqui. Podem visualizar a tocha, a bobina de indução da radiofrequência. E aqui é a interface, né? A porta aberta é a interface. Desse lado aqui direito a gente tem o cone skimmer, do outro a primeira lente de extração. E em seguida a gente começa a entrar aqui no espectrômetro de massa. E a gente tem essa lente de deflexão de 90 graus, que tem a função de eliminar espécies neutras e fótons, tá? Melhorando aí a relação do sinal-ruído e eliminando esses tipos de interferência. Então, essa aqui é a função, basicamente, né? Ela vai guiar os íons positivos e eliminar as espécies neutras e fótons. A grande vantagem que eu já comentei, né? Essa peça é um sistema completamente aberto aqui. Ocorre praticamente zero deposição de qualquer material, e até por isso a gente diz que essa peça não precisa de nenhuma manutenção, nenhuma limpeza, e também não é um consumível. Tá? Em seguida, a gente tem aqui, né, seguindo ali o caminho do íon dentro do espectrômetro de massa, lente de deflexão e a célula de colisão-reação. A célula de colisão-reação é uma tecnologia também patente da Thermo, tá? A gente utiliza uma tecnologia que a gente chama de fleta-polo, ao invés de barras cilíndricas aqui, como quadrupolo, a gente tem essas barras como se fossem cortadas ao meio, né, de um cilindro cortado ao meio. Isso traz alguns benefícios e permite que a gente tenha uma tecnologia que a Thermo chama de low mass cutoff, tá? Que a tradução literal talvez seja corte de massas baixas, né? Isso só é possível de ser feito num flat-apollo. Tá? E qual que é a ideia desse corte de massas baixas? O low mass cutoff ele vai operar sempre em conjunto com o CAD, tá? Sempre quando a gente utiliza a célula como colisão, introduzindo hélio. E o low mass cutoff ele vai ter a função de eliminar espécies precursoras de interferência. Então, aqueles elementos que viriam se tornar interferentes lá na frente. E aí eu consigo explicar um pouquinho melhor através dessa sequência de slides. Então, vamos pegar aquela interferência clássica, né, do ferro 56, massa carga igual a essa espécie que a gente gera em abundância no plasma, argônio e oxigênio, também de massa 56. Tá? Como que isso funcionaria, né, num sistema que não tem o low mass cutoff? O que aconteceria? A gente está trabalhando aqui modo colisão, utilizando o CAD, né, discriminação de energia cinética, com introdução de hélio na célula de colisão. Então, o ferro 56 é o nosso analito, ele vai passar pela célula de colisão tranquilamente.
O argônio e o oxigênio, uma espécie poliatômica, descreve uma energia cinética diferente do ferro 56, a gente consegue discriminar essa espécie e eliminá-la. Mas nenhuma célula de colisão reação é um quadrupolo, propriamente dito, ele não é um filtro de massas, tá? Então ele não vai trabalhar com uma massa-carga isolada, e por isso a gente tem a ultrapassagem aqui de outras espécies, né? Como o argônio e o oxigênio isolados. E aí, eventualmente, isso após a célula de colisão, a gente pode ter a formação novamente dessa espécie aqui, que tem a mesma massa-carga do nosso analito, né? A espécie argônio-oxigênio, massa-carga 56, mesma massa-carga do ferro. Na prática, o que isso causa, né? Causa uma linha de base, né? Nessa massa-carga aqui, faz com que a gente não consiga atingir limites de detecção tão bons quanto a gente poderia, tá? Vamos ver como funcionaria essa mesma aplicação aqui com CAD e utilizando o Low Mass Cutoff da Thermo, né? O fato é que o Low Mass Cutoff ele impõe uma barreira de massas, né? Talvez isso daqui tenha sido o precursor de um triplo quadrupolo, né? De um CPMS triplo quadrupolo. A gente impõe aqui uma barreira de massas. Então, por exemplo, para a massa carga 56, a barreira é em 39. Não vai passar nenhum analito com massa carga de 39 para baixo, tá? Então, o que acontece? O ferro 56 ele vai ultrapassar tranquilo, é o nosso analito, acima de 39. Argônio e oxigênio tem massa carga 56, também passaria, mas é uma espécie poliatômica, eliminada por discriminação de energia cinética. O argônio é massa 40, né? Ele vai passar, a barreira está em 39, mas o oxigênio fica retido, né? Massa 16, ele vai ficar retido por essa barreira de 39 aqui. Então, com isso, a gente elimina aí o oxigênio, que seria um precursor de interferência, que poderia formar novamente a espécie argônio-oxigênio. Com isso, a gente diminui as linhas básicas, diminui o background, consegue atingir limites de detecção melhores ainda, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha com os analitos, onde seria aqui o corte de massas baixas, né? Vale salientar que esse corte ele não é uma escolha do analista, tá? Esse corte de massas baixas ele funciona inerente à tecnologia do fleta-polo da célula de colisão da Thermo, tá? Então, por conta da geometria como é construída essa célula de colisão, a gente consegue impor essa barreira de massas aqui que vai eliminar interferências potenciais, né? Então aqui a gente tem o analito com a sua massa carga, onde seria o low mass cutoff, os possíveis interferências, né? Os interferentes em potencial, então, ou seja, espécies que possuem mesma massa carga do nosso analito, e quais são os elementos que formam essas espécies, né? Os precursores. Se a gente aplica aqui o low mass cutoff, né? Se a gente aplica o corte de massas baixas para esses analitos, a gente consegue eliminar praticamente todos os interferentes em potencial, né? Então isso é bastante interessante, principalmente para essas massas um pouco mais baixas, tá? É uma ferramenta bastante interessante de eliminação para alcançar limites de detecção melhores. Acaba que a célula de colisão, com utilização do CAD e do Low Mass Cutoff, acaba sendo praticamente um método bastante universal de eliminação de interferência em CPMS. Se vocês observarem as notas de aplicação de CPMS da Thermo, vocês vão observar que muitas delas utilizam apenas um modo de leitura, um modo de correção. A gente utiliza bastante a introdução do hélio e trabalhando como célula de colisão, dessa forma que eu expliquei, com CAD, com o Mass Cutoff, muito por conta dessa tecnologia da Thermo, tá? Às vezes em outros fabricantes a gente vê utilizando vários modos de correção, né? Utilizando hélio, utilizando hidrogênio, utilizando amônia, mas porque outros fabricantes não possuem essa tecnologia de low mass cutoff. Isso fez com que a Thermo tornasse essa metodologia de eliminação de interferência o mais universal possível. Ainda assim, claro, a gente tem a opção de introdução de outros gases para trabalho como célula de reação, tá? Existe essa possibilidade também.
Bom, aqui a gente continua com a máquina aberta, né, completamente. A gente estava aqui na célula de colisão-reação e agora a gente se encontra aqui no quadrupolo propriamente dito, 4 barras cilíndricas, com uma faixa de massa aí, de cobertura de massa bastante extensa, de 2 a 290, uma estabilidade bastante interessante e uma velocidade de varredura também muito boa. E a gente chega até o final, que é o nosso detector, a eletromultiplicadora. Tá? Encaixe plug and play bastante tranquilo, o cliente mesmo pode efetuar essa troca aqui, né? Todo detector em CP massas ou em outro espectrômetro de massa costuma ser um consumível, e não é diferente aqui no sistema da Thermal, mas essa troca é muito simplificada. A gente consegue atingir aí até 10 ordens de magnitude de faixa linear, né? Isso é bastante extenso, é bastante interessante. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês, não sei se a internet vai travar um pouco, mas seria mais ou menos o caminho do íon ao longo da sua trajetória aí no ICP-MS, tá? Então a gente tem aqui a introdução da amostra, o plasma onde a gente vai tornar ali os nossos elementos nas suas formas catiônicas, né? O plasma aqui no ICP-MS funciona como uma fonte de íons. Os íons gerados são extraídos através do cone skimmer, né? E aí essa região de interface entre uma região de pressão atmosférica e região de vácuo. As primeiras lentes de extração, né? Tem a função de colimar esses feixes de íons, conduzi-los ali até o espectrômetro de massa. Aqui a gente tem, né, uma curva de 90 graus, né? Os íons vão fazer uma curva de 90 graus e a gente vai eliminar as espécies neutras e fótons. Célula de colisão-reação, para eliminação de interferência. A gente tem uma chicane ainda, né, antes de chegar até o quadrupolo. E aqui a gente vai filtrar a massa do nosso analito, propriamente dito, e chegando até o detector. Esse é o caminho do íon. No ICAP RQ, né? O ICAP TQ, deixa eu só salientar para vocês, eu não coloquei aqui, senão a apresentação ficaria muito extensa, né? Eu estou até chegando aí praticamente ao final do meu tempo. Como que funcionaria o ICAP-TQ, né? O ICAP-TQ, a gente coloca um quadrupolo entre a lente de deflexão de 90 graus e a célula de colisão. Então, aqui atrás a gente tem um outro quadrupolo e a gente sempre trabalha no modo célula de reação. Tá? Então, como que a gente faz? A gente filtra as massas, e o primeiro quadrupolo ele vai ser um quadrupolo propriamente dito. Tá? A gente filtra as massas, filtra uma massa carga única que a gente deseja. Na célula de reação, a gente vai reagir o nosso analito ou a interferência com algum gás, de forma com que a gente consiga deslocar essa interferência. Né? E a gente mede o nosso analito no filtra, né, no terceiro quadrupolo, numa massa carga deslocada. Tá? Então a gente faz o que o pessoal chama de mesh shift. Então a única diferença, o hardware é idêntico, tá? Produção de amostra, compartimento do plasma, as lentes de extração, deflexão, célula de colisão é igual. O que muda é que a gente coloca um filtro de massa antes da célula de colisão-reação. Algumas aplicações bastante interessantes, tem algumas aplicações geológicas, tem algumas aplicações em alimentos, em fármacos também, não tão usuais, mas a gente costuma dizer que é uma ferramenta a mais de eliminação de interferência, o triplo quadrupolo. Então, claro, se o objetivo é ter todas as ferramentas na mão para que a gente possa trabalhar um pouco melhor com esse PMS, com certeza o triplo quadrupolo é muito interessante para isso. Mas, por exemplo, para dentro do contexto ali da USP, né, o ICP quadrupolo simples vai atender já muito bem a demanda. Tem aqui uma aplicação nesse sentido, que eu posso encaminhar também para vocês depois que eu terminar aqui a apresentação, mas
uma nota de aplicação da Thermo, né, para amostras farmacêuticas. Então, as amostras foram um fitoterápico, um medicamento vascular e um ansiolítico, as digestões de amostras em frasco fechado por micro-ondas. E aqui a gente tem o PDE, né, as máximas doses aqui permitidas para cada um dos elementos de acordo com esses medicamentos, tá? De via oral, né? E a gente tem o J aqui, alvo, tá? Calculado a partir do PDE, a partir do fator de diluição em relação ao preparo de amostra aqui com o micro-ondas, e também tendo relação com a dose, né, recomendada aí do medicamento. Então, você vê que o J ele vai variar, né, no final das contas, para cada um dos elementos. Aqui a gente está trabalhando em micrograma por grama, isso significa que a gente está trabalhando numa faixa de ppms, tá? É isso, né? Numa faixa de ppm. Então, você vê que esses valores são relativamente altos, né? A gente poderia até, inclusive, trabalhar aqui, de repente, com um ICP ótico. Aqui a gente, eu demonstro para vocês as concentrações, né, encontradas em cada um desses fármacos, né, dessas drogas e os limites de detecção. Você vê que o limite de detecção do método extremamente baixo aqui, quase todos numa faixa de baixo ppb. E também os valores que a gente encontra muitas vezes vão ser abaixo dos limites de detecção, né? Ou então valores muito baixos realmente. Tá? E aqui a gente tem também o LD instrumental em relação a esses outros elementos aqui. Foi feita uma avaliação aqui de adição e recuperação, né, em relação a algum dos pontos da curva de calibração. O ponto medido aqui normalmente é o meio J e o 1,5 J. Tá? Então, o meio J, variando aqui muito bem em relação às replicadas para cada um dos elementos, tá? Tudo girando em torno aqui de 100% de recuperação, alguns um pouquinho a mais. E para um e-mail J também, o Spike sendo bastante satisfatório aqui o teste de adição e recuperação, que é exigido pela farmacopeia, tá? E os limites são bem altos, né, bem extensos. Pode variar essa adição e recuperação aqui, a recuperação, né, na verdade, pode variar de 70% a 150%. Então, são limites bastante extensos. Aqui a gente está dentro do limite com bastante tranquilidade. Uma outra aplicação, né, eu tinha comentado que tem uma aplicação para triplo quadrupolo em farmacêutica, né? Uma das aplicações seria essa aplicação aqui com uma vitamina B12, né? A vitamina B12 ela tem um, um elemento cobalto aqui coordenado, tá? No meio da estrutura molecular dela. E o cobalto ele gera uma interferência na mesma massa carga do arsênio, tá? Então essa espécie aqui, cobalto oxigênio, ela tem massa carga 75, que é a mesma massa carga do arsênio, que é monoisotópico, né? A gente só tem essa opção isotópica aí para o arsênio. Então a gente tem condições de eliminar essa interferência via triplo quadrupolo, né? E aí a gente faz o seguinte, a gente seleciona no primeiro quadrupolo a massa carga 75, né? E aí a gente vai ter a passagem ali dessa espécie, cobalto oxigênio, e do próprio arsênio, 75. Na célula de colisão-reação, a gente vai reagir o arsênio com o oxigênio. Né? Então, ali uma espécie arsênio-oxigênio, óxido de arsênio, a gente tem uma massa carga 91, né? E aí no terceiro quadrupolo a gente mede nessa massa carga deslocada. Tá? Então com isso a gente consegue uma recuperação bastante interessante do arsênio, tá? Com uma eliminação aí através do triplo quadrupolo. E aqui inclusive a gente pode utilizar o triplo quadrupolo de entrada, o TQE, que a diferença do TQE é que ele só faz uso de um único gás de reação, que é o oxigênio,
o triplo quadrupolo mais top-end, ele tem outras possibilidades de gases de reação, amônia, hidrogênio também. Tá? Que os limites de detecção que a gente conseguiu atingir, né, com esse sistema. Aqui eu tenho uma outra série de aplicações, tá? Depois eu posso passar para vocês. Mas, basicamente, é isso que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Já estou finalizando aí mais ou menos no horário, deixando um tempinho ainda para possíveis dúvidas. Mas essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês, um panorama geral, o que a gente tem de ferramentas para fazer as determinações e o atendimento da farmacopeia americana e a farmacopeia europeia também. A gente tem visto cada vez mais farmacêuticas se adequarem, né, a essas exigências e outros laboratórios também ainda prestando serviço dentro desse escopo. Tá? A gente tem visto alguns utilizando o ICP ótico, outros utilizando o ICP massas, mas a realidade é aquela que eu comentei, né, baseado na avaliação de quais elementos vão ser necessários serem executadas as determinações, baseado no tipo de fármaco, né? Se é um fármaco de ingestão oral, parenteral ou de inalação, e também em relação à dose diária do fármaco, a gente consegue definir realmente se a gente consegue utilizar um ICP ótico para fazer essas determinações, ou um ICP massas. Né? A diferença entre os dois está na sensibilidade, né? O ICP massas consegue enxergar concentrações muito menores, enquanto o ICP ótico nem tanto. Porém, o ICP ótico tem um investimento menor e também se exige menos experiência, né, para trabalhar com esse tipo de tecnologia. O fato é que as duas podem suprir as demandas do laboratório, ok? Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Eu vou ter prazer aqui de responder. Eu vou transmitir para vocês esta apresentação. Deixa eu ver aqui como transmite. Vou compartilhar com vocês. Acho que já está sendo compartilhado. A apresentação, uma nota de aplicação também. Tem alguns documentos aqui de nota de aplicação também que eu posso passar para vocês darem uma olhada. Alguns outros documentos de CPMS. Talvez seja interessante para vocês. Para vocês darem uma olhada. Vamos lá, a Andrea está fazendo uma pergunta aqui. Sou farmacêutica, trabalhei com empresas no omeprazol, com ECP massas. Tive dificuldade de encontrar trabalhos com os limites. Eu vou indicar um trabalho de uma colega nossa, o Andrea, da Mariana Ortega. Não sei se você assistiu a apresentação ontem, se eu não me engano, mas ela fez uma dissertação de mestrado nesse tema, né? Então, talvez seja um material que você consiga consultar. E também o grupo onde ela fez esse mestrado, né? Que é o grupo lá da UFSCar, do professor Joaquim, do professor Edenir, eles têm trabalhado também dentro desse tema já há algum tempo. Tá? Eu vou, eu vou copiar um link aí para você. De repente você consegue acessar essa, essa dissertação de mestrado. Se não, você entra em contato depois com a gente, que aí a gente consegue compartilhar o documento contigo, tá? Mas eu acho que se você procurar aí como Mariana Ortega Garcia, mestrado, UFSCar, eu acho que você consegue encontrar essa literatura na internet, sim. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, podem perguntar, pessoal.
essa demanda tem aumentado, né? Já faz alguns anos que a gente tem recebido consultas, né, em relação às farmacêuticas. Isso tem sido um pouquinho devagar, né? Eu achei até que fosse ser mais rápido essa adequação das farmacêuticas, né? Isso tem durado há algum tempo, alguns anos, mas tem acontecido, né? Cada vez mais essa parte de inorgânica, né? Determinação de impurezas metálicas tem entrado dentro desse mundo aí das farmacêuticas, né? Um mundo né, onde se prevalece muito mais a parte de cromatografia. O Luiz Felipe mandou aí a dissertação. Obrigado. Obrigado, Natasha. Deixa eu encerrar a gravação aqui. A gravação a gente vai verificar direitinho, gente, se a gente posta no canal que a gente